Bom, e agora eu te pergunto como é que tá a sua relação com a balança. Volta e meio ver mais, volta esse assunto, né? Tá acima do peso, gente, é preocupante, não por questão de estética, não, tá? É saúde mesmo. Hoje é o Dia Mundial da Obesidade, que já é considerado um problema de saúde pública. E o Ver Mais conversa a partir de agora com a endocrinologista e pediatra Gabriela Dantas. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde. Que bom lhe receber aqui de novo aqui no Ver Mais. E a gente quer a sua participação também. Conta pra gente se você tá acima do peso, qual é a sua dificuldade, ou se você conhece alguém nessa situação, mande a sua mensagem por escrito pro WhatsApp 48 8822 6543. Doutora, vamos começar falando. O tema da campanha esse ano do Dia Mundial contra a obesidade é o respeito. A gente sabe que muitas vezes a pessoa obesa sofre com isso, é motivo de chacota, as crianças sofrem bullying, é um sofrimento também psicológico, né? Sim, a gente sabe que a obesidade é um sofrimento psicológico, começa isso muito cedo, as crianças já começam a sofrer bullying na escola. Então, por isso que a meta esse ano é o respeito e o trabalho com a prevenção, que a gente sabe que o trabalho da obesidade infantil, assim, é a gente prevenir que as crianças se tornem um adulto obeso. Criança gordinha, doutora, como é que é? A gente tem que pensar que é normal ou nunca é normal uma criança ser gordinha? A partir de que idade surge a preocupação? Na verdade, assim, ó, a gente tem que se preocupar com a questão de alimentação saudável desde o pré-natal. Então, a gente tem que começar introduzindo a amamentação de uma forma correta, introduzindo os alimentos de uma forma correta e acostumando a criança a experimentar alimentos saudáveis, a praticar atividade física. Então, aquela mãe ela tem que ser orientada desde cedo a trabalhar com a prevenção. E a partir do momento que a criança se torna obesa, ela precisa passar por uma avaliação médica para ver. A maioria dos casos, mais de 90% dos casos, a obesidade é um desequilíbrio entre a energia que a criança consome e a energia que ela gasta. Né? Mas em alguns casos podem ter alguns problemas hormonais, genéticos, mas isso é a exceção. Em geral, que tipo de problema acontece, doutora? Problemas hormonais como o hipotireoidismo, uso de medicações como o uso frequente de corticoides, algumas doenças genéticas que têm alguns distúrbios cerebrais que fazem a criança ter uma alteração no centro do apetite, ter muito apetite, daí aquela criança desde o primeiro ano de vida ela pode desenvolver uma obesidade. Mas isso, como eu comentei, é a exceção. A maioria é alimentar mesmo. Antigamente você achava que criança gordinha era uma coisa boa, né? Ai, que bom tá gordinho, tá saudável. Hoje em dia já não se pensa mais assim. O que as crianças dessa geração tá comendo hoje e que a senhora diz pra mãe e pai, assim, ó, risca do cardápio? Na verdade, hoje, assim, a gente sabe que criança gordinha não é sinônimo de criança saudável, então, assim, os pais adoram ver a criança se alimentando, ganhando bastante peso, só que é importante os pais acompanharem desde cedo, e a partir do momento que aquele peso não está mais saudável, que ele está além da altura e que a criança se torna com sobrepeso, a gente já tem que começar a cuidar. Então, a gente já tira os alimentos mais calóricos, a gente introduz os alimentos mais saudáveis, a gente começa a fazer uma alimentação mais equilibrada, estimular mais atividade física. Muito bem. Pra já ir corrigindo. Tem pergunta chegando aqui, doutora. Meu filho tem 11 anos, pesa 51 quilos e 600 e mede 1,55 de altura. Será que ele tá acima do peso? Assim, ó, a gente precisa calcular o IMC dele, que seria o índice de massa corporal. Para adulto, esse IMC é fixo, para criança não. A gente tem um gráfico de acordo com a idade, que a gente colocando esses dados no gráfico, a gente consegue saber. Melhor é consultar o médico. Melhor é consultar o médico e ver se esse peso tá bem bom para a altura dele. Mas se essa telespectadora ela já tá na dúvida, sinal de que muito magrinho ele não deve ser. Sim, provavelmente ele está acima, sim. Muito bem. Que tipo de risco isso pode ocasionar, doutora? Os riscos da obesidade, assim, são muitos. Aumenta a chance de ter colesterol alto, chance de diabetes no futuro. Tem os problemas ortopédicos, porque todas as articulações, elas ficam sobrecarregadas pelo excesso de peso. Tem a questão dos problemas psicológicos. Então, as crianças com excesso de peso, elas podem ter uma tendência maior à depressão, à ansiedade. Então, é um ciclo vicioso, que vai aumentando o peso e os outros problemas vão aumentando. E, às vezes, essa ansiedade faz com que a criança coma mais. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Bom, e não é à toa que o foco da campanha esse ano é a obesidade infantil, né? Em 2025, gente, vão ser mais de 11 milhões de brasileirinhos com excesso de
peso, a gente tem que começar a se preocupar hoje já com esse assunto. Mais de 400 mil vão estar com pré-diabetes, 150 mil vão ter diabetes tipo 2. Tem a hipertensão também, né? Que também é uma das consequências. Bem complicado. Vamos ver mais pergunta por aqui. Agora é adulto, doutora Gabriela. Eu já fiz de tudo e não consigo emagrecer. Em geral, se fez de tudo mesmo quando se chega lá no seu consultório, assim? Realmente, às vezes, eles já correram bastante. O que acontece é que, às vezes, assim, se a pessoa teve uma infância com excesso de peso e ela manteve aquele peso na adolescência com excesso e ela se tornou um adulto obeso, para ela voltar fica muito difícil, porque quando a criança ganha peso, ela cria mais células de gordura e essas células depois elas não desaparecem, elas só diminuem de tamanho. Então, uma pessoa que sempre... Por isso que a gente trabalha na prevenção, porque a pessoa que sempre teve excesso de peso, depois para perder é mais difícil, sim. Mas a gente tem que começar com um plano de alimentação saudável. A pessoa precisa mudar os seus hábitos, ela tem que reaprender tudo, aprender a ter aquela alimentação correta, a comer em poucas quantidades, a ter um estilo de vida mais saudável. E muitas vezes, assim, dependendo de como tiver as condições clínicas, às vezes ela precisa de alguma medicação, alguma coisa que lhe dê algum suporte também. Muito bem. Bom, é aquilo que os médicos sempre falam, sempre recomendam, aquele estilo de vida super recomendável, mas que às vezes é difícil dar o primeiro passo e pegar e seguir, né? Eu sou um exemplo, doutor, não gostava de malhar, não. Aí faz mais ou menos uns 3 anos, mudei estilo de vida e agora só, gente, bem recentemente, estou me preocupando mais com a alimentação. Faz mais ou menos um mês que eu tive na nutricionista. Hoje eu vou voltar. Emeline, me aguarda. Ela já viu umas fotos lá no meu Instagram de comida, ela já não gostou muito. Mas de vez em quando pode, né? O problema é quando se torna um hábito errado, né? Aí fica mais complicado. Sim, sim. A gente sempre fala que o dia a dia nosso tem que ser certo, né? Então, assim, não adianta a gente brigar com uma criança porque ela foi num aniversário e quis comer um brigadeiro, né? Não é por aí. A gente tem que fazer aquele dia a dia certinho e quando tem alguma exceção, tudo bem. O importante é que a rotina da família seja uma rotina saudável. Doutora Gabriela, eu tô vendo aqui que tem muita gente preocupada em fazer cálculo para ver se o peso tá legal, de acordo com o próprio IMC que a senhora falou, Sim, né? O índice de massa corporal, como é que se calcula isso? Estão perguntando, mas às vezes não é o peso só que conta, né? O peso, a criança, o peso relacionado com a altura. Então, o índice de massa corporal é a medida do peso dividido pela altura ao quadrado. Olha aí, tá todo mundo já pegando papel e caneta. Eu vou pedir pra senhora repetir, então. Peso. É o peso, pega o peso da pessoa. Isso, dividido pela altura ao quadrado. Então, primeiro faz a altura ao quadrado. Isso, faz a altura ao quadrado. O valor da altura pelo valor da altura. Isso. E depois divide o peso por essa multiplicação. Isso mesmo. Vamos ver se o pessoal é bom de matemática lá. Se não for, consulta com a doutora também. Isso. Muito bem. E procura um profissional também, né, doutora? Isso mesmo. Hoje em dia, eu sou endocrinologista pediátrica da Prefeitura de Florianópolis, então a gente sabe que hoje em dia tem bastante estrutura, a gente tem condições, tem nutricionista, então assim, é bem importante a pessoa ir atrás realmente e começar a cuidar desde cedo, não deixar chegar numa situação complicada que daí fica mais difícil da gente conseguir voltar. Provavelmente uma situação como essa, ó. Meu sobrinho só come bolacha recheada, eu falo, mas não me ouve, que não é saudável. Depois de deixar o hábito já fazer parte, né, do dia a dia daquela criança, fica mais difícil, né? Isso, e a gente sabe, assim, no início é óbvio que a gente nunca pode colocar a culpa sempre nos pais, mas a gente sabe que crianças de 2, 3 anos, o que elas vão comer? Elas vão comer o que tem em casa, o que os pais oferecerem. Então, a partir do momento que os pais tiverem aquela consciência e forem rígidos no sentido de dizer assim, olha, eu não vou comprar bolacha recheada, né, nós vamos introduzir coisas novas, né? Não tem então, casa, doutor, isso é muito bom, não tem casa. É bem importante a gente cuidar. Já fui daquelas que comprava chocolate, vá que me dê vontade. Aí justamente naquele dia que eu comprei, dava vontade, no dia seguinte já não tinha mais chocolate em casa. Então assim, dica minha pra você, não compra, gente, não tem no armário, você acaba comendo uma fruta, você acaba na hora do desespero, assim, à noite dá vontade de comer doce, sou louca por doce, aí vai lá e come a fruta, aí você fica muito mais leve no dia seguinte, inclusive, né, aqui e aqui na barriguinha. Doutora, quais são os alimentos e bebidas que eu devo cortar para evitar esse tipo de doença, que a obesidade acarreta, né?
Em relação às bebidas, é muito importante a gente saber que hoje em dia esses sucos adoçados, eles estão sendo cada vez mais, eles devem ser retirados da nossa alimentação. A senhora está falando daqueles de caixinha? Sim, suco de caixinha adoçado. As pessoas devem tomar bastante água, ou suco natural, desses que a gente faz em casa, das frutas menos calóricas, mas sempre diluído com bastante água, ou esses sucos orgânicos, mas também diluídos ou numa quantidade pequena. Mas o suco adoçado, esses sucos de pacote adoçado e os sucos de caixinha, eles têm um teor de açúcar muito grande e uma quantidade de vitamina, assim, muito pequena. Então, realmente, às vezes a gente se preocupa em cortar muitas coisas da alimentação e quando a gente vê, a criança está engordando por causa da quantidade de líquidos, né? Então, isso é uma coisa para cuidar. E comida? Comida, assim, a gente tem que estimular a ingestão dos alimentos saudáveis, por exemplo, durante uma refeição, começar comendo as saladas, as verduras, as proteínas e deixar sempre os carboidratos, que são os mais calóricos, por últimos, e cortar a quantidade de os açúcares, as guloseimas, isso deixar para bem de vez em quando, final de semana. Então a gente começa cortando os alimentos hipercalóricos e que não tem um valor nutricional bom. Muito bem. Doutora, eu conheço uma menina de 9 anos que é bem gordinha. Ela já é míope, tem 4 graus. O fato dela ser gordinha pode ter agravado essa situação da miopia ou não? Tem nada a ver? Não pode ter agravado. O que pode é se ela tem, além da miopia, algum outro problema neurológico, alguma outra coisa, uma tendência maior para ela desenvolver a obesidade. Mas que a obesidade em si vá piorar a visão, não. Diabetes, alguma coisa assim? Sim, se ela já tem, só que com 9 anos, para ela já ter alterações, a não ser que ela tivesse o tipo de diabetes tipo 1, que já traria consequências. E não parece ser o caso. O diabetes tipo 2, as consequências aparecem mais tarde. Depois de ter filhos, fica mais difícil emagrecer? Olha só, eu sempre fui magrinha, mas depois que tive filhos engordei e não consigo emagrecer. Já fiz de tudo. Eu pesava 45 quilos e agora peso 59. Eu tenho 1,53 m, ou seja, a nossa telespectadora acabou engordando 14 quilos. Isso tem a ver com o estilo de vida? Que acaba, né, se dedicando mais ao bebê e tudo mais, ou tem a ver mesmo com a dificuldade biológica, genética mesmo, que fica mais difícil? Isso, com as duas coisas. Com o passar dos anos, o nosso organismo ele tende a acumular uma quantidade maior de gordura e vai diminuindo a quantidade de musculatura. Isso é uma coisa biológica. E o que acontece é que isso mexe na nossa taxa de metabolismo basal. Então, assim, com a idade, a gente vai cada vez gastando menos. Então, fica mais difícil realmente pra gente perder peso, né? Então, o que ela deve fazer, isso, é correr atrás, fazer atividade física, aumentar a quantidade de musculatura e ter um planinho de alimentação bem balanceado, mais diminuindo gorduras e carboidratos. Porque às vezes culpar a natureza é muito fácil, né? Vamos mexer também. Tem que fazer as duas coisas. Fazer a nossa parte também. Bom, teve gente que já calculou o IMC, o índice de massa corpórea. Tem gente perguntando aqui, ó, bom ou ruim? 21,6 deu o resultado. Para que idade? É porque, como eu disse, para adulto a gente tem uma tabela fixa. E para criança a gente tem um gráfico, aquele mesmo gráfico que a gente olha de peso e altura, que a gente olha de acordo com a idade. Daí, sabendo a idade, a gente olha. É um rapaz aqui que tá falando pela foto. Há 15 anos, parece. Ele tem 15 anos. O 15 anos do normal para um sobrepeso. É um pouquinho acima? Um pouquinho. Eita. Eu teria que olhar exatamente o gráfico para dizer para ele mas tá um pouquinho. Muito bem, nosso tempo tá acabando, doutora, mas só mais uma pergunta. Meu filho não come verduras, mas come arroz, feijão e carne, suco natural feito em casa. Será que faz muita falta as verduras, os legumes? As verduras e os legumes, elas são uma fonte de vitaminas bem importante. É claro que tudo a gente pode substituir, a gente pode aumentar o consumo maior de frutas e alguns outros alimentos ricos em vitaminas. Então, a gente tem que fazer, na verdade, um histórico alimentar da criança, do que ela come, da hora que ela acorda até a hora que ela dorme, para a gente ver o que poderia estar faltando. E a gente sempre conversa com os pais para que eles não se acomodem nisso e que eles tentem, não é se não come, nunca vai comer. Então, de vez em quando, a gente experimenta, tenta misturar em alguma comida, vai oferecendo misturado, vai insistindo que a maioria das crianças, com o passar dos anos, vão experimentando algumas coisas. Muito bem, muita decoração nesse prato, muita paciência para os pais e mães. Sim. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente agradece a sua participação. E a senhora, doutora Gabriela, adorei nosso bate-papo. Obrigada. Até a próxima, Até a próxima, obrigada. Então, aí as dicas para você se cuidar, não só hoje, no Dia Mundial contra a Obesidade, mas também todos os dias, né?